Fala rapaziada, João Guilherme, que hoje é um narrador da Flamengo TV, ele conta pra gente por que ele virou flamenguista. Ele diz que muita gente pergunta pra ele o time e decidiu revelar que é flamenguista, coisa que a gente já sabe, e também os motivos. Se liga aí. Eu sou o narrador e apresentador da Flamengo TV a partir deste ano de 2025, todo mundo já está sabendo. E aí, por consequência, todo mundo me pergunta: João Guilherme, qual é o seu time? Qual é o seu time? Qual é o seu time? E eu nunca falei publicamente, mas agora, indo para a Flamengo TV, eu não preciso nem mais responder. Eu sou Flamengo. Mas como você virou Flamengo? Eu vou contar a história do dia que eu me tornei rubro-negro. E tem tudo a ver com o grande clássico desse final de semana. Flamengo e Botafogo, que jogarão neste domingo, 18h30, no Maracanã, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, eu nasci em Niterói. No caso, esse jogo já aconteceu, né? Ele gravou esse vídeo aí uns 6 dias atrás. No estado do Rio de Janeiro. E meu pai, seu Joel, cearense, que veio lá do Ceará no final dos anos 50 para tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro, chegou aqui, lutou muito, construiu a sua carreira. Meu pai era cozinheiro, trabalhou como garçom, depois também trabalhou durante muitos anos na antiga fábrica da Antártica. Meu pai produzia cerveja, ele se tornou um cervejeiro. Ele veio para cá, construiu a sua vida, construiu a sua família, e logo que chegou ele foi ao Maracanã e viu Garrincha jogando. E aí se encantou, ficou apaixonado pelo Garrincha, por aquele time do Botafogo. E o meu pai virou um grande botafoguense, seu Joel. E ele passou essa influência para o meu primo, Leopoldo, que é uma figura também muito importante nessa história que eu vou contar para vocês. Então eu cresci, tendo como referência dois grandes botafoguenses. O meu pai, seu Joel, já falecido, lá em cima, olhando e cuidando da gente, e o meu primo, Leopoldo. Pois bem, eu nasci em 1971, e aí eu vou avançar até o dia 8 de novembro de 1981. Antes, vale dizer o seguinte: eu comecei a acompanhar futebol com lembrança na Copa de 78 na Argentina. Ali eu me lembro que comecei a acompanhar futebol bem. E vi o início da era de ouro do Flamengo, com Zico e Companhia Limitada. Me lembro muito do gol do Rondinelli de cabeça contra o Vasco no final. Me lembro do tricampeonato carioca do Flamengo em 1970. Época maravilhosa que poucos tiveram o privilégio de assistir. Me lembro como ninguém do jogo contra o Atlético Mineiro, que Nunes fez o gol no finalzinho, o primeiro campeonato brasileiro do Flamengo. Eu já estava de olho no Mengão, mas a minha influência era toda botafoguense, tal. A estrela solitária estava por ali. Até que no dia 8 de novembro de 1981, seu Joel, meu querido papai, decide o seguinte: meu filho, eu vou te levar ao Maracanã pela primeira vez. E eu nem dormi aquela noite, de ansiedade. E lá fomos nós, saímos de Niterói, pegamos a barca, chegamos ao Maracanã, pegamos um ônibus, e eu nunca mais me esqueço da imagem de eu subindo o túnel que dá acesso à arquibancada e vendo o gigante do Maracanã pela primeira vez. E além de olhar para o gramado, eu olhava para as cabines de rádio e ficava procurando: cadê o Valdir Amaral? Cadê o Jorge Cury? Cadê o José Carlos Araújo? Cadê o do Alcei Camargo? E eu acho que aquele carequinha ali que está falando é o Jorge Cury. Aí eu olhava para o gramado: cadê o Kleber Leite? Cadê o Loureiro Neto? Cadê o Heraldo Leite, o Denis Menezes, o Ronaldo Castro? Eram meus ídolos na época. E lá estava João Guilherme, com 9 anos, na torcida do Botafogo, com o meu pai e com o meu primo, Leopoldo. E o jogo começou. Minha gente, eu não tinha noção que estava vendo a história diante dos meus olhos. Algo inesquecível.
Eu vi um time avassalador fazer 1, 2, 3, 4, 5. O clima era de histeria, era uma loucura no Maracanã. E eu me lembro da frase que ecoava: mais um, mais um, mais um, mais um. E o mais um veio através de Andrade. Pois é, eu estava no Maracanã, na torcida do Botafogo, assistindo o jogo da vingança histórico. Flamengo 6, Botafogo 0, gol do Andrade. Porque 9 anos antes, no aniversário do Flamengo, o Botafogo enfiou 6-0 no Mengão. E aí, durante quase uma década, ficou uma zoação, os rubro-negros entalados, e aí a geração do Zico veio e pegou de jeito, deu o troco. 6-0. Jairzinho, o furacão da Copa de 70, ele fez 3 gols na vitória do Botafogo em 72 e estava em campo também na volta, no troco que o Flamengo deu. E aí eu fiquei encantado com aquilo tudo, cara. Vendo a torcida do Flamengo, aquela festa, aquela energia, aquele time. E naquele momento, eu me convenci. Eu sou Flamengo. Mas eu tinha que falar para o meu papai. E aí? Meu pai, que diga-se de passagem, era um grande fã do Zico, botafoguense, mas sempre falava bem do Zico. Pô, esse cara joga demais, craque e tal. E aí voltamos para casa, nas barcas Rio-Niterói. Eu, meu pai e meu primo, os 2 calados e tal, levaram uma pancada. E eu ali na minha, feliz, mais quieto. Aí eu viro pro meu pai e falo o seguinte: papai, quero te falar uma coisa. Fala, meu filho. Eu sou Flamengo. Silêncio. E aí, depois de um tempo, ele vira para mim e falou: o time jogou muito, né? Você gostou, né? Do Zico, de todo mundo. Eu falei: papai, o time é demais. Ele falou: tá bom, meu filho, torça para o time que você quiser. Que exemplo, meu pai, né? Democrático. Falou: porra, meu filho, eu quero que você seja feliz. É isso aí. E deu tudo certo. E hoje estou eu aqui. Difícil, hein, galera? Difícil isso acontecer, hein? Geralmente o pai aí entra em depressão quando o filho diz que vai torcer para um rival, para outro time. Ainda mais Flamengo, que quem não é flamenguista odeia o Flamengo. Elogiável aí a decisão do pai dele pro Vasco. O que você diria se seu filho dissesse que ia torcer pro Vasco? Deixei nos comentários. Na Flamengo TV, vestindo o manto sagrado, e vou narrar neste domingo Flamengo e Botafogo. Todo respeito à história do Botafogo, todo respeito à história de todas as equipes, mas neste dia eu virei torcedor. Domingão, malvadão! Na época era bem malvadão. Valeu, pessoal! Essa é a minha história. O dia que eu virei Flamengo. É isso aí, rapaziada. Cada um tem seu jeito, né, de se tornar torcedor para um time. Geralmente a gente torce para o time que o nosso pai e nossa mãe torce. Geralmente é assim, passa de pai para filho e assim vai geração após geração, né? Desde pequenos nossos pais vestem a gente com a roupa do time deles, né? E assim vai. É diferente o caso do João Guilherme, né? Alguns casos são diferentes, da pessoa escolher um time diferente dos seus pais. É interessante ouvir essa história, até a forma como o pai dele reagiu, mas é uma forma diferente, cara, de se escolher um time. Não é a comum. A comum é a gente seguir os passos dos nossos pais, né? Mas legal, cara, saber a história aí do João Guilherme. E ele sempre foi respeitoso, né? A gente imaginava, pela forma como ele lidava com o Flamengo, que ele pudesse ser torcedor do Flamengo, né? A gente imaginava isso anos atrás aí, né? Quando o João Guilherme foi ficando aí cada vez mais famoso, principalmente depois da narração de 2019. Mas ele sempre foi respeitoso com todos os clubes, cara. E isso é legal pro profissional. Isso é legal pro profissional, tanto que ele chegou onde chegou, né?
é conhecido no Brasil inteiro aí, a Flamengo TV investiu pesado para trazer ele como narrador oficial da Flamengo TV, né? Bom pra gente e legal saber a história dele aí, como ele se tornou flamenguista. O link do vídeo do João Guilherme vai estar aqui na descrição. Eu sou Aster Rubro Negro, tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!